do Senhor, e aí seriam crianças fortes, né? Crianças ousadas, cheias do Espírito Santo. Tem que começar desde pequeno. Então, casa do Senhor é um local de temor e reverência a Deus, amém? Então vamos manter os padrões, vamos voltar aos primórdios. A gente precisa entender isso, porque as igrejas vão estar tudo, né? A Deus dará, mas aqui não, aqui tem gestão, aqui tem autoridade, que Deus é o dono aqui deste lugar. Enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos sob a autoridade do Senhor, amém? Deus, Ele está acima de nós. Lembra que você tem um Deus, que Ele é o seu Pai, Ele é a autoridade acima de você, amém? Quero chamar aqui já Diaconisa Irmã Luzia, amém? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É isso, né? Irmã Luzia vai iniciar. Louvado seja Deus. Pregação meia hora, né? Em nome de Jesus. Aleluia. Superar o pastor aí, vai ser bênção. Irmão, sabe qual que é o meu maior desejo? Aleluia. Vocês superarem. Sabia que o aprendiz supera o servo? O aprendiz supera o seu mestre? Aleluia. Aleluia. Tem que ser assim. Pensa, irmã Luzia. Você acha que Deus te usa? Você acha que Deus te usa? Você tem essa certeza? Amém. Isso é fé, sabia? Eu não estou vendo, mas eu estou acreditando que Deus vai fazer. Amém? Irmã Luzia, deixa Deus te usar. O que você quiser falar. Pastor, quero falar isso. Deixa Deus te usar. Pastor, quero orar. Amém. Deixa Deus te usar. Seja o instrumento na mão do Senhor. Sempre eu acreditei nos meus obreiros aqui. Sempre acreditei em vocês. Amém? Mas lembra de uma coisa. Deus acredita em vocês. Mesmo vocês não acreditando em vocês, existe um Deus que acredita em vocês, sabia? Se você, pastor, estou tão desanimado, estou tão fraco hoje, mas Deus acredita em você. Guarda isso. Amém? A irmã está com autoridade em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor. Eu estou aqui para falar para nossas irmãs, para nossos irmãos. Sou muito grato por Deus. Que todas irmãs, né, eu creio que são todas mães, e eu acho assim que nós temos que agradecer a Deus todos os dias, todos os momentos das nossas vidas, pelos filhos que nós temos, pela graça que Deus tem dado para nós, né? Porque eu acho que a mãe que tem menos filhos que sou eu. Vocês devem ter mais, eu tenho menos, né? E então, gente, eu queria agradecer a Deus pela vida de vocês, pelo que Deus tem feito sobre a vida de vocês, porque nós temos esses filhos maravilhosos que Deus nos deu, Deus levou, Deus deixou, e eu sou muito grata. Eu não fico murmurando, porque Deus levou, porque Deus deixou. Amém. Deus sabe o dia, Deus sabe a hora. Então vamos agradecer a Deus, né? E eu agradeço a Deus pela vida das minhas irmãs, que eu sei que eu tenho 9 filhos. Não vou dizer que tem 10, não, eu tenho 9. Sou muito grata. O que Deus fez na minha vida. Sou uma velha abençoada, graças a Deus, cheia do Espírito Santo, porque Deus Ele é fiel nas nossas vidas. Então eu creio que nenhuma dessas irmãs aqui tem um tanto de filho que eu tenho, porque Deus multiplicou na minha vida. Você fala, você não lê Bíblia? Não, leio, mas Deus multiplica. Eu vou ler, Deus vai só multiplicando. Quando pensava assim que um filho estava querendo andar, o outro já estava nascendo. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom demais. Então, minhas irmãs, eu só tenho a agradecer pela vida de vocês. O que Deus fez na minha vida, eu tenho certeza que Ele vai fazer cada dia mais. Essas irmãs só têm um filho, Deus vai dar mais. Eu vou orar, vou abençoar minha pastora, que o Senhor Jesus vem dar cada filho para ela. Eu profetizo sobre a vida dela, que a partir do ano que vem, ela já vai estar aí com o nosso bebê, né? Pra gente bajular a neném, bajular ela. O pastor tem toda a fé do mundo, que eu vou presenciar esse paizão, essa mãezona, em nome de Jesus, que a gente vai falar assim, nosso pastor, graças a Deus, Deus realizou o sonho dele, Deus fez na vida dele. Por que Deus fez nas nossas vidas? Por que Ele vai fazer na vida deles? Nós não somos melhores que eles são os nossos pastores. Eu tenho certeza que Deus vai pastor. Tudo que o pastor tem pedido, a pastora tem pedido, o irmão William, ele
o meu esposo chorando pela mãe dele. Eu disse: não chore, porque Deus precisou, Deus levou, né? Então, feliz ela que está lá. Nós estamos aqui, nós estamos passando por tribulação, a irmã dele chorando. Não, isso não adianta chorar nem derramar mais, não. Deus já levou. Se não fez quando estava vivo, agora depois que morre, não adianta querer fazer, não. Não adianta chorar. Então vamos orar pela presença de Deus para essas mães que estão aqui, essas mães que ficou e essas mães que estão guerreando para os seus filhos, porque Deus deixou nós nessa terra, nós como mãe, para dar, né, levantando esses filhos. Não é assim, não é dessa maneira. E o que nós mães falar, nós estamos certas. Nós temos que batalhar, filhos, tem que batalhar, tem que buscar, porque eu tenho um rebelde lá em casa, porque só Jesus na casa. Eu tenho certeza que ele tem capacidade de tirar a roupa do corpo e dar para os outros, e assim vai trocando em roupa velha, Deus vai multiplicar. Multiplica, não, Jesus, esse menino é abençoado. A partir do momento que Deus tocar na vida de um filho e falar assim: hoje você vai honrar seu pai e sua mãe, eu espero que ninguém espera por isso, porque é muito doído um filho esperar Deus fazer isso com eles. Então, gente, vamos só agradecer os nossos filhos, agradecer nossos Deus, agradecer nossos pais. E eu agradeço muito meu pai. Quem é meu pai? O Espírito Santo, porque ele é Deus, é ele que me capacita aqui nessa terra, é ele que me levanta, é ele que me sustenta. Então eu tenho me levantado, eu tenho chorado aos pés do Senhor, porque é ele que me dá a vida, é ele que me dá graça para me viver, para me respirar, para me tá comendo, tá trabalhando, tá de pé, animada, louvando o nome do Senhor. Que eu ando em cima dessa roda é louvando e agradecendo o nome do Senhor, porque eu sei que esse Deus é que me sustenta. Esse Deus é maravilhoso. E eu só tenho a agradecer, minhas irmãs. Agradeça a Deus. E vamos, eu queria que as nossas irmãs maravilhosas ficassem de pé, né? Pra gente estar orando, por estar agradecendo por tudo que Deus tem feito sobre as nossas vidas. Viu, irmã Cleusa? Linda, maravilhosa de Deus. Agradeça a Deus pela sua vida, minha irmã. Porque só Deus, na nossa vida. Vamos ficar de pé, moças. Não é só as mães, não. Todo mundo de pé. Sei que está todo mundo cansado, mas eu não estou cansado, não, gente. Hoje foi domingo. Misericórdia. Os irmãos também podem levantar. Se ficar sentado, não. Vamos agradecer a Deus pelas suas mães. Eita Deus maravilhoso, né? Soberano Deus, eterno Pai. Deus querido, Deus amado, Senhor Jesus. Estamos aqui, Senhor, na tua presença, Pai. Te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, meu Pai querido. Agradecendo, Deus, pelo ar que nós respiramos, Senhor Jesus. Agradecendo, Senhor, por a vida dessas mães, Jesus querido, Pai amado. Ó, meu Pai, tinha muitas coisas, Senhor, para falar, Senhor. Mas em nome de Jesus, Pai, que o Senhor vem trazer sobre a minha mente, porque eu estou aqui, Senhor, de pé. É para o Senhor me usar para falar da tua palavra, Deus querido, Deus amado. Sim, meu Deus, eu creio na minha vitória, na vitória de todas as irmãs, na vitória de todo irmão que está aqui neste lugar, Pai querido, Pai amado. Porque o Senhor tem poder para tirar, o Senhor tem poder para dar a vida, aleluia. Santo é o teu nome, Deus, aleluia. Sim, meu Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor entre aqui, Senhor, neste lugar. Eu sei que o Senhor já está, Pai, eu posso ver, Deus, em nome de Jesus, Pai. Oramos também, Senhor Jesus, para aquelas mães que estão lá fora, Pai, que queriam estar aqui, Senhor, nesse lugar, meu Pai, mas não temos força, Senhor Jesus. Mas nós nos pedimos, Senhor, cobre elas com teu sangue, cobre eles com teu poder, a tua glória, Jesus, aleluia. Sim, meu Pai, que o Senhor vem cobrir também, Senhor Jesus, a pastora, meu Pai, cobre ela com teu sangue, Pai querido, purifica o sangue dela, Pai. Sim, meu Deus, que vem realizar tudo aquilo que ela tem colocado sobre as tuas mãos, Senhor. Se é um filho, Senhor, o Senhor sabe a hora certa do Senhor dar, Pai, porque o Senhor tem poder, Jesus. O Senhor tem poder para dar e realizar o sonho de cada um, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Desde já, meu Pai, eu te agradeço, Deus querido e Deus amado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha, né, meus irmãos? Irmã Fernanda, já conheço a irmã Fernanda. Está com a oportunidade, os irmãos podem se sentar, abençoados. Amém? Você recebeu ele lá? Mais menino ou não? Não? Amém? Graças a Deus. A irmã, você falou que tem 9 filhos, né? Meu Deus, irmã, é menino demais, né? Pensa. Só tem 9 a 10?
Senhor? Diferente e quis conhecer eles. Aí eles explicaram que serviam um Deus de Israel e assim eles devem que explicou toda a história para ela. E eles viam, né, os milagres que Deus fazia, né, que era grande. Aí começou a gerar uma fé em Raabe. Aí ela disse: mas esse Deus de vocês é tão poderoso assim, fez tantos milagres? Pois esses deuses de madeira ou de barro aqui, eles não fazem nada por mim. O Deus de vocês é muito poderoso, né? Aí eles explicaram a missão, que a cidade seria invadida. Se descobrisse que Raabe estava ajudando os espias, seria morta. E assim ela arriscou a própria vida. Isso gerou uma fé em Raabe. Ela teve uma atitude de salvar a vida dos espias. E assim eles fizeram um acordo com ela que quando fosse invadir a cidade de Jericó, que colocasse um tipo de um pano vermelho na janela para eles poderem identificar que a casa não seria atacada. E no momento que eles fossem atacar, ela ficaria em casa junto da sua família, que os espias iriam poupar a vida dela. Foi esse acordo que eles fizeram com Raabe e ela aceitou. Aí eles vão embora e falam tudo para Josué. Glória a Deus. E diante, né, da mão de Deus, o Josué consegue invadir a cidade. E Josué cumpre conforme os espiões falaram. E eles falaram que fez um acordo com Raabe, né, que não iria destruir a casa e nem a sua família. Assim como ela poupou a nossa vida, diante desse tratado, Josué poupou a vida de Raabe. E Raabe começou a ter mais fé junto, né, com eles. E ela começou a seguir a Josué. E assim ela gera Boaz, que foi seu filho. Aí Raabe ela se casa com Salmão, que era um dos príncipes que lutava junto na guerra. E Salmão começa a olhar Raabe de uma forma diferente e se apaixona por ela. E eles se casam. De uma prostituta, Raabe ela se tornou uma mulher de muita fé. E assim, né, ela teve um Boaz, que se tornou um grande homem de Deus, que ele se casou com Ruth. E Boaz, ele se tornou um homem bondoso e justo. Então Raabe, ela foi sua inspiração na vida dele. Assim, eu creio que Raabe deve ter contado toda a história, né, para o Boaz, que ela passou. E assim, que inspirou mais fé na vida dele. A vida de Raabe, ela inspira fé e coragem devido à sua confiança e obediência a Deus. Deus, ele escolheu ela para fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Deus deu a Raabe uma nova identidade e um novo propósito, transformando completamente sua vida. Da mesma forma, ao aceitarmos Jesus Cristo, recebemos uma nova identidade, como filhos de Deus, com o privilégio de vivermos uma vida plena e transformada. E é isso, irmãos. Fiquei muito nervosa que me atrapalhei, mas eu creio que a próxima vez vai dar certo. Glória a Deus. E eu agradeço a oportunidade. Maravilha, meus irmãos. A história de Raabe é uma história inspiradora, amém? Diaconisa Manfran está com a oportunidade, está falando de mais uma mulher de Deus, uma mãe de Deus abençoada, amém? Deus vai estar usando ela em nome de Jesus.
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Se a irmã Fernanda estava nervosa e eu. Irmãos, eu vou estar lendo bem aqui em 2 Timóteo 1, 5. Que eu vou ler aqui para vocês. 2 Timóteo 1, 5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Aqui Paulo diz da fé que tinha a avó e a mãe de Timóteo. E a fé dela era tão grande que ele sabia que o ensinamento que ela ensinou Timóteo era muito grande, que a fé dela chegou até ele. Essas palavras são um testemunho de um impacto duradouro que a fé de uma mãe e de uma avó pode ter na vida de seus filhos e de seus netos. A passagem de Loide e Eunice na Bíblia, embora seja breve, porque o nome dela só é citado uma vez aqui na Bíblia, sabe? Embora seja breve, é profunda e significativa por causa da fé de Loide, a avó, e Eunice, a mãe de Timóteo. São apresentadas como mulheres de fé, sincera e inabalável. Apesar de não sabermos muitos detalhes sobre a vida delas, sabemos que eram judias que aceitaram Jesus como Messias e foram responsáveis por educar Timóteo nos caminhos do Senhor desde a sua infância. Aí bem aqui em 2 Timóteo 3,15, eu vou ler para vocês aqui. Diz assim: e que desde a tua meninice sabeis as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo. Então, a gente tem que, desde criança, a gente tem que ensinar o caminho certo para os nossos filhos. O que é o certo e o que é o errado, a gente tem que ensinar. E ter uma fé profunda. Vamos supor que nós temos as nossas raízes, né? E que a nossa fé não venha ficar... a nossa raiz não venha ser pequena, que venha ser grande, na rocha. Jesus sendo a rocha e nossa raiz crescendo, vai ficar mais ainda firme a nossa fé, e assim cada dia mais nós podemos ensinar aos nossos filhos. Eunice, filha de Loide, casou-se com um homem grego que provavelmente não compartilhava da mesma fé, mas isso não impediu de ensinar a verdade das Escrituras ao seu filho. Não é porque, vamos supor, que a mãe e o pai não está ali para ajudar, para ajudar a ensinar, mostrar a palavra. Não é por isso que nós vamos falar, não é responsabilidade só minha, não, é dele também, vou deixar para lá. Aí, então, não é por isso que a gente tem que fazer isso, é assim, não quer ajudar? Eu vou ler com meu filho, eu vou explicar, eu vou ensinar cada dia mais, porque a fé dele vai aumentar através da nossa fé. Esse cenário nos mostra a importância da transmissão da fé, mesmo em circunstâncias desafiadoras. A fé de Loide e Eunice não foi apenas uma crença superficial, mas uma fé viva, demonstrada através de suas ações e ensino contínuo. O ensino contínuo de Eunice para Timóteo fez com que ele se tornasse o homem que se tornou. A fé que transforma gerações.
A fé que ela tinha uma fé genuína. A fé dela era genuína, não era uma fé assim só artificial. Eu tenho fé em Deus da boca para fora. No meu coração, eu não estou acreditando que é a fé que eu tenho fé em Deus. E a dela era genuína. A fé genuína dessas duas mulheres influenciou profundamente Timóteo, que se tornou um dos companheiros mais próximos de Paulo e um líder significativo na igreja primitiva. A fé de Lloyd e Eunice não era fingida, ou seja, não era apenas de fachada para impressionar os outros. Não tem aquelas pessoas que ficam falando que tem fé, eu tenho fé que isso vai acontecer na frente da gente, por trás está ali, meu Deus, não vai acontecer não. Cadê a fé? Foi embora, porque é só da boca para fora. É uma fé fingida essa, e a delas não, a delas era genuína. Era uma fé autêntica, que se manifestava em suas vidas diárias. Paulo reconheceu essa fé em Timóteo, associando-a diretamente ao legado espiritual de sua avó e sua mãe. Será que elas duas ensinaram bem eles? Elas duas ensinaram ele bem? Porque ele é testemunho vivo de que a fé da mãe dele e da avó dele está nele. Porque outras pessoas estão vendo e estão vendo a fé nele também, que através da avó e da mãe veio para ele. Isso nos ensina que a verdadeira fé não é algo que se limita à única geração. Ela pode e deve ser passada adiante, impactando os filhos e netos. O papel das mães na educação espiritual. A história de Lloyd e Eunice destaca a responsabilidade e o privilégio que as mães têm na formação espiritual de seus filhos. Em um mundo onde tantas influências competem pela atenção das crianças, o papel da mãe e da avó em ensinar os valores cristãos desde cedo é crucial. Porque hoje em dia tem o que para tirar a atenção das crianças, dos nossos filhos? Tem celular, televisão, pessoas que estão em outros caminhos e tentam puxar. E se a gente ensina os filhos o certo e a raiz deles começa a aprofundar, a pessoa que está no caminho errado pode tentar puxar. Pode puxar que não sai. Mas se tiver com a raiz bem ali, só um pouquinho, sobre o que der, já vai. Então, o nosso papel é ensinar, porque tem muitas coisas que a tecnologia dele veio para beneficiar por um lado, mas não sei o que esse menino entende hoje em dia, que a mente deles é mais fraca, porque qualquer coisinha abala eles. Lá em Deuteronômio 6, 7, nos instrui estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Olha como na palavra já fala, como que a gente tem que educar os filhos, ensinando a palavra para eles. Sentando com eles em casa, andando no meio, vou falar no caminho não, você vai dar rua, andando na rua com eles, na hora de deitar, na hora de levantar, ou seja, é quase 24 horas, só não ensina quando vai dormir, né? Porque tá dormindo não tem como ensinar, mas tem que ensinar direto, porque quanto mais é falado, mais eles vai entrando na mente e no coração deles, e vai ficando, e eles vão aprendendo cada vez mais. Porque se, vamos supor, a gente fala todo dia, aquela palavra vai entrar na mente e no coração. Aí se você fala só no dia que vem para a igreja, no domingo e na quinta, no domingo e na quinta, aí só segunda, terça, quarta, sexta e sábado, os outros da rua ensinar o que eles querem ensinar para os filhos de vocês. Eu falo de vocês assim que eu estou no meio também, sabe? Assim vemos que a fé é algo que deve ser transmitido continuamente em todos os aspectos da vida. Aplicação, a importância da fé genuína. Assim como
Lloyd, Eunice, somos chamados a possuir e demonstrar uma fé genuína. Essa fé deve ser mais do que palavras, deve ser visíveis em nossas ações, decisões e no modo como educamos nossos filhos. Agora eu pergunto, a fé que a gente demonstra para os nossos filhos, é só da boca para fora ou eles veem as ações? As ações, as nossas decisões, porque se você for uma pessoa que aqui na igreja está falando de Deus, em casa eu vou xingar, em casa eu vou brigar, em casa eu vou fazer isso e aquilo, o que mais vai ser falado é o que não é de Deus, que é, vamos supor que em casa a pessoa fala tudo isso. E se vem para a igreja 2 vezes, só aqui que fala de Deus, a criança vai aprender o que não é de Deus. A fé genuína é contagiante e tem o poder de transformar vidas ao nosso redor, especialmente das próximas gerações. Às vezes eu fico pensando, se essa geração, as mães, os pais, todo mundo não tem a paciência e a sabedoria de sentar para ensinar a palavra, e as próximas que vier, esses já não tem a mente boa para aprender assim rápido. Imagina os que vier mais para trás, né? E depois de nós à frente, quer dizer. Ensinar as escrituras desde cedo, a educação espiritual deve começar desde a infância, assim como foi com Timóteo. Pais e avós têm responsabilidade de ensinar as verdades bíblicas aos seus filhos e netos. Aí tem aqueles pais que tá ali, ensinando a verdade, ensinando que não pode mentir, que não pode fazer isso, que não pode ser teimoso e isso. Aí vem os avós e tira a ordem todinha. As avós e os avós que vêm tirar essa ordem, eles não estão ajudando, eles estão atrapalhando. E a criança vai ouvir quem? Quem está ensinando ou quem está ajudando a atrapalhar? Ajudando a atrapalhar vai ser a voz mais alta na mente deles. Mesmo que enfrente oposições ou falta de apoio, esse ensino, fundamentado nas Escrituras, é o que molda o caráter e a fé das próximas gerações. Lloyd e Eunice nos desafia a considerar o legado espiritual que estamos deixando. O que os nossos filhos e netos dirão sobre nossas fé? Eles serão capazes de ver em nós exemplo vivo do amor de Cristo em nós? Será que se alguém perguntar para os nossos filhos que exemplos eles têm de nós, será que eles vão falar coisas boas, coisas ruins ou coisas maus? Porque temos que ensinar todos os dias que possamos ser diligentes, ou seja, zeloso e cuidadoso em cultivar a fé, que não apenas nos sustente, mas que inspire as futuras gerações a seguir Cristo com todo o coração. Eunice nos ensina que uma fé genuína é imensurável, ou seja, ter uma confiança profunda e inabalável e dedicação e fidelidade. Ensina as Escrituras a Timóteo resultaram em um dos maiores líderes da igreja primitiva. Que possamos seguir o exemplo dessas mulheres, cultivando a fé inabalável e transmitindo esse legado espiritual às próximas gerações. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo do poder transformador da fé em Cristo Jesus. E eu quero deixar para todas as mães uma frase: saiba que vocês são exemplo de força e dedicação.
Ser mãe não é uma tarefa fácil e com certeza exige muito, e por isso que vocês merecem todas as alegrias e agradecimento neste dia, pois sempre fazem tudo por seus filhos. Feliz Dia das Mães para todas as mães, mulheres guerreiras, iluminadas, que Deus as protege sempre. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém, irmãos. Diaconisa Fabrícia também já vai estar deixando eles te usar. Glória a Deus. Peço atenção das crianças, amém? Vamos ficar atentos. Deus ainda não acabou ainda, amém? Graças a Deus. Diaconisa Fabrícia vai estar com a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, vai estar falando também de uma mãe especial, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu vou estar lendo aqui uma mãe que eu realmente também não conhecia. Na Bíblia fala muito pouco dela. Vou estar lendo aqui em 2 Samuel 21, do 1 até o 10. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivas. Davi consultou ao Senhor, que lhe disse: é por causa de Saul, de sua casa sanguínea, porque matou os Gibeonitas. Então chamou o rei aos Gibeonitas e lhe falou: ora, os Gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amores. E os filhos de Israel lhe tinham jurado, porém Saul, no seu zelo, a casa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos Gibeonitas: que queres que eu faça? E que satisfação vos rei, para que abençoe a herança do Senhor. Então os Gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro, nem temos questão com Saul, é com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoas alguma em Israel. E disse: o que é? Pois que queres que eu faça? E disse o rei: o homem que nos destruiu entenda contra nós de todo modo, que fosses assolado, sem que pudesses substituir nem termo algum de Israel, dos seus filhos, que nos deis 7 homens para que formasse ao Senhor em Gibeá de Saul, e eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houverá entre Davi e Jonatas, o filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, e a Morfi e a Mefibosete, como também os 5 filhos de irmã de Mical, filho de Saul, que tinha velha de Adriel, filho de Basilai, Meolatita, e os entregou na mão dos Gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caiu estes 7 junto, foram mortos nos dias da seca, nos dias das primícias, do princípio seca da cevada. Então Rispa, filha de Aia, tomou
um pouco de silício e estendeu sobre uma pena desde o princípio da seda até a água do céu. Caiu sobre eles e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem o animal no campo de noite. Quem eu vou falar é da Rispa. Rispa foi uma mãe que ela era concubina de Saul. Então, por culpa de Saul, que matou os povos lá, eles pediram 7 homens e 2 eram filhos de Rispa, e eles mataram eles. Então Rispa viu aquilo ali, pegou os filhos dela, pôs no chão e ficou. De dia estava com um pano, com um lençol, e ficou tirando ele, as aves, tudo que vinha para poder comer os filhos dela. Ela ficou dia e noite cuidando dos corpos dos filhos, porque aquilo ali para ela era um descaso muito grande, porque naquela época quem morria assim, crucificado, enforcado e não tinha um sepultamento, eram as pessoas amaldiçoadas por Deus. Então ela ficou ali e ela não podia pegar os corpos e enterrar. Por quê? Porque o rei tinha que dar autorização para ela poder enterrar, o rei Davi. E por isso ela ficou ali, cuidando dos filhos dia e noite. E pensa, vamos se colocar no lugar dela. Uma mãe tendo seus 2 filhos mortos ali, você com um pão, tirando os bichos querendo comer ele, à noite, debaixo de sol, de chuva. Ela deve ter sofrido muito, muito, porque o amor de uma mãe pelo filho é muito grande. E ela ficou ali, não foi um dia, não foi 2 dias, foi 6 meses ali, cuidando dos filhos mortos. E passando gente para lá e para cá. E um servo de Davi viu aquilo ali e foi ter com Davi, foi falar para ele: olha, a Rispa está ali cuidando dos filhos dela mortos. E ele perguntou: mas até hoje? Aí ele falou assim: eu vou resolver isso. O que ele fez? Ele foi aonde estavam os corpos de Saul e do outro filho dele, pegou e mandou o servo dele pegar os corpos dos filhos de Rispa para ter um sepultamento digno de uma pessoa. Então, Rispa ficou ali guardando, e quando o rei Davi pediu seu servo para ir lá, se pôs no lugar dela, eu acho que ela ficou muito feliz. Foi assim uma vitória, porque todo mundo pensava que os filhos dela eram culpados por terem morrido, mas o culpado era Saul, o pai deles. E aqui é um exemplo maravilhoso de mãe, que essa daqui eu não sabia dela na Bíblia. Aí eu falei para a pastora, eu falei assim: eu quero dar falar qualquer coisa de mãe, o Dia das Mães. Aí eu falei para a pastora, eu pesquisei uma mãe aqui na Bíblia que eu nunca tinha ninguém falar dela. E eu fiquei curiosa, fui pesquisar. Aí eu perguntei a ela: não pode falar. Eu falei assim: então tá ótimo. E eu achei assim, hoje em dia, infelizmente, não temos mãe como Rispa, porque é poucas mães que faz tudo com o filho, que se dedica para o filho. Porque tem muitas mães, na hora que o filho nasce, já quer entregar para outra pessoa, ou montar na barriga, já quer tirar logo.
isso aqui é um exemplo de mãe, de amor eterno. E eu também procurei o significado de Rispa. O nome Rispa significa pedra brilhante ou brasa viva. Então, a história de Rispa é um exemplo de resistência, de amor materno, da importância dela querer ter agido pela justiça, para não ser, os filhos delas não serem injustiçados pelo que eles não fez. E 6 meses ela ficou ali. E graças a Deus, Deus vendo ali o que ela estava passando, Ele tomou providência para poder os filhos dela terem um sepultamento digno de pessoas, né? Porque sem um sepultamento, as pessoas pensavam que era amaldiçoado e que não era digno de um enterro. Então ela conseguiu isso para os filhos dela. E eu fico muito feliz de ter descoberto essa mãe maravilhosa que eu encontrei na Bíblia, um exemplo de mãe, um exemplo de amor. E para não ficar, a hora também já está muito estendida, que tinha muito mais para falar de Rispa, mas aqui é um exemplo de mãe maravilhoso que não tem nem explicação, um amor eterno que essa mulher fez para os filhos. E aqui eu quero deixar para todas as mães: ser mãe é uma experiência transformadora, uma jornada de amor incondicional, dedicação, sacrifício. E mais do que dar à luz é cuidar, amar, proteger, guiar e ser humano em seu carinho. É uma missão que envolve carinho, paciência, tolerância e, acima de tudo, um amor que transcende a compreensão. E o amor de mãe é um sentimento profundo, único, que se manifesta em cada gesto, em cada palavra, em cada olhar. E o amor de mãe é comparado, igual no começo o pastor falou, é um amor o único amor que se compara é o de Deus, porque Deus ama nós assim como uma mãe ama nós. Eu acho que até muito mais, porque Deus vê nós aqui fazendo as coisas erradas e tá ali, ó, como uma mãe querendo ajudar, punindo a gente, porque a mãe também não é só amor, a mãe também pune, porque se a mãe não punir, o filho faz tudo errado. Então, o amor de mãe é um amor condicional, é um amor assim que não tem para medir, porque eu falo por mim, eu chego até a ser boba, uma mãe boba, eu faço tudo pelos meus filhos. Eu tenho 2, mas Deus é tão maravilhoso comigo, tão maravilhoso, que me deu o 3º filho, que é o pastor. Glória a Deus! Que é um filho assim que eu amo de paixão, e eu só tenho que agradecer a Deus pelos filhos que eu tenho, que são maravilhosos, e pelo 3º filho. E eu quero deixar para todas as mães um abraço, um feliz Dia das Mães, e eu vou deixar para a próxima tá falando aqui, e depois eu volto para falar outras coisas para as mães. Eu agradeço a oportunidade. Olha, Deus, o negócio tá forte, né? Tem até declaração de amor, né? Jaconesa e Carol, tá com a oportunidade. Em nome de Jesus, né? Que Deus venha usar como instrumento. Então você conheceu mais uma personagem, Rispa. Só nome desconhecido, né, irmãos? Os irmãos vão pesquisando e vão aprendendo com a palavra do Senhor. Eu estou aqui para aprender, né? A Bíblia é algo que é sobrenatural, nos ensina muito.
do Senhor, amém? Amém. Irmãos, eu vou falar sobre a Thalia, nome diferente, né? A Bíblia vai falar sobre ela em 2 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao 20. Bom, começando pelo nome dela, que tem um significado meio doido. Significa a quem Deus afligiu. A Thalia veio de uma família bem conturbada. Ela é filha de Acabe, filha de Jezabel e neta de Onri. Quem era Onri? Eu falei, gente, esse povo é muito estranho, eu tenho que saber quem é esse povo. Onri, a Bíblia vai falar sobre ele e fala que ele foi um dos administradores que trabalhava para o rei Davi. Porque o rei Davi tinha seus negócios e ele era muito organizado. Então o que ele fazia? Levantava chefes e capitães de turmas. Algumas ele dividia em torno de 24.000. Outras ele dividia como líderes das tribos. E Onri foi líder da tribo de Issacar. Ele cuidava de todos os negócios administrativos do rei referente à tribo de Issacar. E Onri foi o primeiro da sua descendência má. Pense no mal. E ali você imagina, vem Onri, vem Acabe, influenciado por Jezabel, que segundo a Bíblia se torna um dos piores reis daquele tempo. E como se não bastasse, chega a Thalia. A Thalia, ela tinha seu filho, Acasias, o qual ela fez também, como a Jezabel fez com Acabe. Como assim? Ela o manipulava, controlava em todas as suas decisões. E a primeira coisa que eu aprendo com ela, que me deixa de orelha em pé, é que eu não posso ser dominada por outra pessoa. Eu não posso ser influenciada por pessoas. Eu tenho que ser guiada e direcionada por Deus. Principalmente por Deus. Tem pessoas boas para nos ajudar, para nos instruir. Mas tem gente que é instrumento do mal. E a Thalia foi esse instrumento. E aí o reinado dele estava dividido assim. Em Jerusalém reinava Jorão. E Jorão, que era tio de Acasias reinava em Samaria, e eles se reuniram contra o povo para lutar. E em Samaria, Acasias cai pelas grades do seu quarto, e lá ele fica ferido. Nesse ferimento, o que o rei Acasias faz? Manda os seus mensageiros, os seus servos, a consultar Baal-zebute, que era deus de Ecrom, ao invés de irem consultar o profeta, porque na época existia o profeta do Senhor, Elias, que estava ali, e o povo era povo de Deus, só que no meio do povo de Deus existia a idolatria, existia a adoração a outros deuses. E quando esse povo vai de encontro ao deus Baal-zebute, o anjo do Senhor fala para Elias, encontra eles e pergunta para eles se não tem Deus em Israel, para eles terem que consultar outros deuses sobre o que vai acontecer. E no meio do caminho, Elias encontra eles e fala assim: porventura não há Deus em Israel? Para que vocês saiam daqui, vai consultar Baal-zebute? Avisa o rei que na cama que ele está, ali ele morrerá. E assim, os mensageiros foram. E acontece algo que eu ia pular aqui um pouquinho, mas esse algo é muito impressionante. Elias vai para o monte. E aí os primeiros mensageiros chegam ao rei, contam para o rei o que aconteceu. O rei, não conformado, manda uma equipe de soldados com o seu capitão, que era formado por 50 soldados e um capitão. E eles sobem ao monte para chamar Elias, porque o rei queria falar com Elias. E aí quando ele se apresenta, eles falam assim: tu és servo de Deus, o rei manda te chamar. Elias vira para ele: se eu sou servo de Deus, cai fogo do céu como sobre você e os seus soldados. E assim aconteceu por 2 vezes. Na terceira vez, a terceira equipe que subiu ao monte,
Ao invés de dizer isso, eles já chegaram se prostrando, né? Em sinal de reverência. E ali o anjo do Senhor foi a Elias novamente e disse: Elias, não ordene, não precisa que eles sejam mortos. Acompanhe-os. E Elias vai até eles e diz ao rei que daquela cama que ele estava, ele não sairia. E assim morreu Acasias. No livro de Reis, capítulo 11, 2 Reis, capítulo 11, vai falar que quando Atalia soube da morte de Acasias, sabendo que o outro rei tinha morrido também, o que ela faz? Ela usurpa o trono, porque segundo a linhagem quem assumiria seria filho. Só que o filho de Acasias era um bebê de mais ou menos 1 ano. Ele não tinha idade suficiente para tomar o reino. Então o que ela faz? É tipo um golpe. Ela manda matar todos da descendência real e assume o trono. Só que ali, eu creio que Deus já tinha um trabalho muito grande, porque ele tinha. E Deus usa Jeoseba, deixa eu ver se é esse o nome, Jeoseba, que era irmã de Jeorão. Então ela é prima de Joás, que era o bebezinho que eles esconderam. Ela pega Joás e esconde no quarto no templo, onde sacerdotes ninguém podia entrar, era super reservado. E o bebê cresce ali e vive ali durante 6 anos. Ao completar-se o 7º ano, Joiada, que era o chefe do sacerdote, decide ali naquele momento tirar a criança e levantá-la e apresentá-la como rei. E ele chama os seus capitães, ele chama os guardas, prepara, eles conversam entre si, aliam entre si uma nova aliança para que acabasse, né, com a adoração, com a idolatria e fosse tudo restaurado. E ali naquele momento ele apresenta ao povo a criança, ele tinha 7 anos de idade, e ali naquele momento ele já o coroa e já prepara para caso houvesse algum ataque contra a vida da criança. E Atalia, quando viu aquele alvoroço, gritou, dizendo que era traição. E aí, por ordem de Joiada, foi dada a seguinte ordem: que todos os que estivessem do lado de Atalia fossem mortos à espada, mas não dentro do templo. E assim eles o levaram à porta da cidade, porta dos cavalos, e lá eles mataram Atalia. Acredito eu que seja a espada, porque no versículo 15 fala sobre matar todos à espada, e ali Atalia morre. E o que eu tiro dessa história? Primeiramente, eu não posso replicar, trazer para a minha vida o erro dos meus pais. Porque se vocês prestarem atenção, veio o erro de Orri, que passou para Jezabel, que veio para Acabe, que veio para Atalia, e que agora em Atalia se cumpriu o que o Senhor disse, que exterminaria essa descendência de Acabe. E se você for pegar o reinado de Joás, o reinado de Joás já começa com a purificação, onde eles destroem todos os templos, todas as estátuas e começam a cultuar o nosso Deus. Segundo ponto, eu não posso usurpar aquilo que não é meu. Querer o que não é meu sempre traz consequências. E sempre que eu me levanto contra a vida de alguém, eu posso ter certeza que a minha também vai estar em jogo, porque o nosso Deus é justo. Então eu quero dizer para vocês, mãe, para mim, mãe, não replicar o que aprendemos de errado. Não fazer com os nossos filhos aquilo que aprendemos de errado. Mesmo hoje, porque às vezes tem tanta gente ensinando, dando maus conselhos, dando os maus exemplos, que a gente não siga isso. Que a gente siga primeiramente a Deus. E depois ouça vozes de pessoas que realmente querem o nosso bem. Que realmente querem vocês bem. Não queiram as coisas dos outros. Lutem pela de vocês. Orem pela de vocês. Às vezes não é mal sonhar ter um carro parecido com o de alguém, mas não deseje o dele, deseje o seu. Às vezes não é errado sonhar como cantar como alguém ou pregar como alguém, mas deseje em seu coração ser melhor, buscar o aperfeiçoamento que vem de Deus. Amém? Que Deus possa conservá-los na graça do Senhor. E outro erro que a Thalia também cometeu: não troque Deus por imagem em momento algum. Não troque Deus por um pedaço de barro.
não seja o seu corpo morada de demônios, mas seja o seu corpo morada do Espírito Santo. Não acredite em fotos, em terços, em pedaços de pau, em pedaços de escultura. Não acredite nisso. O poder não está neles. O poder está somente no único e no verdadeiro Deus. Amém? Agradeço a oportunidade que Deus esteja sendo com vocês. Glória a Deus. Maravilha, né, meus irmãos? Diaconisa irmã Fabrício. Tem algo a dizer para as mães, em nome do Senhor Jesus. Deus vai abençoar cada um que trouxe a mensagem aqui nessa noite, amém? Nós abençoados e valorosos do Senhor. Gente, mais uma vez, estou aqui. Como hoje é o Dia das Mães, né? Não podia passar em branco. Então, nós recebemos uma doação de uma lembrancinha para o Dia das Mães, que foi feita com muito amor e carinho, uma lembrancinha para cada mãe, para não passar em branco. Eu agradeço a oportunidade, agradeço todas as mães que estão aqui, porque todas as mães